Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso Papo Livre que está no ar pela TV Indaiá, canal 26 OHF. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Eu sou Jair Italiani e o nosso programa hoje tem aqui a Patrícia Gonçalves Teixeira e a irmã Thaís Gonçalves Teixeira, ambas arquitetas. Elas são do escritório EcoArc, né? Arquitetura Verde e Sustentável. Aliás, uma pegada que está muito na moda. Você é a Thaís e você é a Patrícia, é isso? Eu sou a Patrícia. Ao contrário, ela o alemãozão já está me pegando. Você é a Patrícia, ela é a Thaís. Maravilha. O Thaís, fala um pouquinho para a gente do que é essa arquitetura sustentável que vocês estão se especializando. Bom, a arquitetura sustentável, como a gente conhece, né, é aquela arquitetura que nós gostamos de chamar de inteligente, porque ela consegue racionalizar os recursos que estão envolvidos na obra, né? Então, a arquitetura sustentável é aquela que otimiza os recursos naturais que vão ser utilizados na execução da obra e também ela consegue valorizar as qualidades do sítio no qual o projeto está inserido. Então, é uma arquitetura que não favorece apenas o morador da residência ou o usuário do empreendimento, ela também favorece a cidade como um todo. Patrícia, e como é que você chegou a esse conceito para começar a trabalhar aqui? Bom, então, na verdade, a gente sempre trabalhou a sustentabilidade, né? A gente já participou de uma ONG que buscava muito isso de manter o nosso lar, né? Porque, na verdade, a gente tem que cuidar do que a gente tem, né? E a gente, depois que se formou em arquitetura, buscou auxiliar essas duas paixões, que são a arquitetura e a sustentabilidade, né? E por que não unir as duas e criar algo que vai ajudar a sociedade, né? Bom, aqui eu vejo que vocês trabalham com bastante tecnologias novas, diferenciadas. Uma delas é o steel frame. Fala pra gente um pouquinho sobre o steel frame, porque é uma coisa bastante nova. Eu acho que não é todo mundo que conhece essa tecnologia, embora na empresa que eu trabalhei, que era uma empresa da área de construção civil, a gente já tinha usado, e é uma técnica bem interessante. Isso. O steel frame, ele é uma estrutura de aço galvanizado, né? Que é uma estrutura mais leve do que a convencional. O steel frame, ele leva até 1/3 do tempo reduzido para ser construído, então ele é mais rápido. Ele é uma estrutura mais resistente. Muitas pessoas duvidam da resistência do steel frame, mas ele é mais resistente que a estrutura convencional. E é sustentável porque o aço ele é 100% também, reciclado. Né? Isso. Você usa menos material. Como ele é mais resistente, você precisa de menos pilares, menos vigas. Uma parte interessante é que você quase não utiliza água, né? Porque você só vai utilizar a água quando você está fazendo a fundação. A partir daí, você não precisa mais utilizar a água, então você reduz muito nesse consumo, né? E ele também produz muito pouco entulho, porque o steel frame, você faz um pré-projeto, então ele já vem da fábrica pronto para você só fazer a montagem no local, então você tem muito menos produção de entulho também. Só para a pessoa de casa entender um pouquinho, o steel frame, na verdade, é uma parede, ela é feita com colunas de aço, né, chapa de aço galvanizado, como ela diz, e depois é revestido com placa de... Placa cimentícia, né? Pode ser cimentícia ou de gesso. As de gesso são os drywall, né? Os drywall que são internos. Daí, você né? coloca, fora é de cimento e dentro é drywall. Isso. E o interessante é você colocar entre essas paredes de gesso a lã de vidro, né? Que ela vai garantir um conforto térmico e acústico para o ambiente. E uma das vantagens também, que como você falou que ele é mais fino, a gente ganha um espaço bem maior dentro da obra, né? Então, de 4 a 5% a gente ganha essa área para conseguir internamente colocar os móveis, aquela coisa. Aliás, o ano passado nós tivemos aqui um arquiteto que fez uma obra enorme num condomínio aqui em Salto, e uma obra bem grande, na verdade, uma casa bem legal e que a pessoa quis sair do convencional. Uhum. E dá para fazer, inclusive, vários andares, né, com steel frame, sem ter que você fazer colunas e tudo mais. Sim, por ele ser uma estrutura mais leve, ele permite você construir mais andares, você tem mais segurança ainda do que a estrutura convencional, né? E por ser mais leve também gasta menos com a fundação, né? Isso. É uma coisa muito bacana isso aí. E o jardim vertical?
que é esse jardim vertical que vocês também têm uma pegada legal no escritório de vocês? Então, o jardim vertical, na verdade, ele é muito usado para as pessoas que têm pouco espaço para criar um jardim convencional, de repente uma horta. Geralmente pessoas que moram em apartamentos, né? Então elas buscam criar um painel, né? E ali elas colocam quaisquer tipos de plantas, geralmente são hortaliças ou as suculentas, né? Plantas que vão ajudar no dia a dia, nas tarefas também. E elas criam isso nas paredes. Então elas otimizam esse espaço, o pouco espaço que elas têm e criam esses jardins. É bem interessante porque também existem os painéis que são com a irrigação automática, né? Então se você não tem tempo de regar o seu jardim, você deixa programado, de repente, 2 vezes por semana, ou as plantas que precisam ser regadas todos os dias, né? É só você programar, o painel vem pronto e você mantém ali com toda a facilidade e praticidade. É bem interessante. Outra coisa que eu achei bacana, que é uma coisa que eu particularmente gosto muito, é da construção com container. Aliás, nós temos aqui em Indaiatuba um bar, né, que é o Bar do Porto, que é feito com container. A Gacon, do meu querido amigo Humberto lá, mandar um abraço para o Humbertão da Gacon, ele fez o escritório dele todo em container também. Fala um pouquinho dessa versatilidade do container. Os containers, eles são uma tecnologia que a gente utiliza e a gente chama de sustentável, né? Porque a partir do momento que você está reutilizando esse container que seria descartado, né? Ele está aí diminuindo o impacto ambiental. O container ele só precisa de um tratamento acústico e térmico e aí você já pode usá-lo. E o custo do container também ele é bem reduzido. Acessível, né? Isso, exatamente. Hoje um container de 40 pés aí que deve dar o quê? Uns 12 metros, é isso? Isso. Ele deve estar por volta de R$3.800, R$4.000, é uma coisa assim, mais o transporte. Mas dependendo do que se comprar, onde se comprar, ele é muito barato. E a obra fica muito barata também, exatamente, né? Fica muito em conta. E o design também é bem interessante, bem contemporâneo. Ontem em Campinas eu passei num lugar que eu achei muito legal a pegada do cara. Ele fez uma padaria, drive-thru. Ele colocou numa esquina o container, né? E aí você entra, você paga, e a hora que você vai sair na outra ponta, você pega o pão e vai embora. Eu falei, nossa, que sacada, olha isso, que bacana, fica aqui no Jardim Europa. E eu nunca tinha visto. E é um container, ele fez um negócio bem legal, bem bacana, muito simpático, e você dá a volta com o carro ali. Você entra por uma rua, paga, na hora que você sai, pega com a mocinha na outra ponta o pão e vai embora. Falei, gente, olha que sacada. E às vezes você está com pressa, tem que parar, descer do carro, pegar o pão, sair. E lá não, você entra e faz. E é um container de 40 pés ali, muito bacana. É bem legal mesmo. Você pode... Na verdade, tem algumas pessoas que têm um pouco de preconceito com container pela estética do container, né? Mas você pode se utilizar de vários revestimentos e você, quando olha a obra, você não diz que ela é feita de container, né? Então, você também pode mascarar. O legal é você usar, mostrar que você está usando um container, mas para quem não gosta muito da estética... Olha, lá no Cambuí, na Antônio Lapa, tem um café que chama Café Container, muito bacana. Eles colocaram 2 containers, um em cima, depois fecharam com vidro, quer dizer, entre os 2 containers você tem um espaço muito legal de luz. O piso, se você não se der conta onde você está entrando, você não sabe que você está dentro do container. É isso que você acabou de falar, é muito bacana. Quando você vê, fala, pera, mas container? Por que container? Aí você começa a olhar, porque o revestimento das paredes, do chão, a luz, você não cai a tua ficha. A hora que você sai, ou antes de você entrar, que você observar a parede externa, você vai entender por que o nome é Café Container. Mas se não, eu estive lá recentemente com uma amiga minha, que é arquiteta. Nós estávamos sentando, eu falei, vamos tomar um café lá no Café Container, tá, vamos lá, sentamos, tal, começamos a bater papo e tal. E eu falei, eu gosto muito das coisas. Ela falou assim, container é parecido com essa parede aí. Daí ela falou, falei, pera um pouquinho, isso aqui é container. Eu falei, o nome não, hello, olha o nome. Daí ela falou, nossa, eu não tinha me dado conta, porque realmente é um lugar muito aprazível. Aí ela entrou, olhou tudo, voltou, falou, meu, se eu vim distraída, estamos conversando outras coisas, ela não tinha se tocado que aquilo ali era fruto de 2 containers. Então, você pode fazer obras bastante sofisticadas e usando o container. Muito bacana, além de ser muito rápido também, né? Com certeza. Qual foi o maior desafio de vocês em termos de projetos? Olha, eu diria que assim, são as pessoas, né, que não estão muito abertas ainda para
receber, né, abraçar essa coisa arquitetura nova, né? verde. Em Indaiatuba, as pessoas já vêm com essas ideias, a gente tem bastante clientes que se interessam bastante, conhecem a arquitetura Tem a verde. coisa do jardim em cima também, que eles Sim. fazem para dar uma refrescada na casa e tal. Isso, são os telhados verdes, Telhados né? verdes é a palavra. Isso. Os telhados verdes, inclusive, eles já são até obrigatórios em algumas cidades. Copenhague, por exemplo. E eles, na verdade, substituem as telhas convencionais, né? E você cria ali, você só precisa ter uma superfície lisa, né? Uniforme. E permeável, né, também, para não ter infiltração. Aí você faz a impermeabilização e você cria ali um jardim. Geralmente são jardins de pequeno porte para você não sobrecarregar a estrutura da casa. Mas existem também jardins de grande porte. É só você no pré-projeto já ter ideia de que você vai fazer um jardim de maior porte. E o benefício para a cidade é imenso. Muito grande. Isso, porque você... Eu tenho a impressão que aqui em Indaiatuba tem um projeto de lei que foi aprovado e que você talvez, não tenho certeza, eu ouvi isso, tem uma certa isenção de imposto se você tiver o jardim verde, ou o teto verde, alguma coisa do gênero. Eu me lembro que na época foi bastante debatido isso. Sim, se você tem uma residência que é ecologicamente correta, você está isento de alguns impostos. Isso é bom porque incentiva a população. Claro, aderir a essa questão do verde, né? Exatamente. Bacana. Meninas, muito obrigado pela participação, foi muito gostoso conversar com vocês, que a Onda Verde pegue de vez e que vocês tenham muito trabalho. Obrigada, foi um prazer. Muito obrigada por nos receber aqui. Foi muito legal. Bom, daqui a pouquinho eu estou de volta, não saia daí, tem mais Papo Livre já aí na telinha da sua TV Indaiá, canal 26.